Então, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma revisão da disciplina de Geografia e eu vou entrar no positivo 1 com vocês na trilha, tá? Na trilha que vai ser a nota extra de Geografia, tá? Eu vi que mesmo nós já tendo feito, né, algumas trilhas, ainda tem gente com dificuldade na hora de abrir, fazer, né? Então, eu vou mostrar para vocês, vou entrar junto com vocês, vou ler as questões, explicar, tá? E aí, depois vocês vão fazer. Essa trilha de geografia, como vocês já têm uma nota extra no Google Formulários para me entregar na segunda-feira, tá? Alguns já fizeram, outros não, né? Mas enfim, eu vou respeitar a data de entrega, né? Então, vocês têm já uma para me entregar, e aí essa trilha vocês terão que concluir até terça-feira. Eu ainda não abri lá no positivo, se vocês forem lá agora, vocês não vão poder abrir, porque eu ainda não abri, tá? Mas eu vou abrir para vocês, se bem que as trilhas estão liberadas no positivo dos alunos, né? Tá tudo liberado, mas enfim, quando eu agendo uma trilha, daí aparece lá a mensagem para vocês e essa trilha vale nota, né? Então, eu vou agendar essa trilha e essa trilha de geografia vocês vão ter que concluir até terça-feira, tá? Para quem chegou agora, então, a professora vai abrir uma trilha no positivo 1, uma trilha de geografia. Tá ouvindo, Liz? Tá? E aí, eu vou entrar junto com vocês, abrir a trilha, mostrar todas as etapas, porque ainda tem gente com dificuldade de lidar com o positivo on, então a professora vai fazer isso aqui com vocês. Vou tentar, né? E aí, outra coisa que vamos fazer é no livro de atividades de geografia, colocar tudo em dia, tirar possíveis dúvidas que ainda tenham, tá? Então, podem pegar o livro de atividades de geografia, tá? Quem quiser também ficar com a apostila de geografia aí em mãos, né? Porque de repente surge alguma dúvida que não percebeu antes, aí vai poder, né, enfim, perguntar, tá? Ô, tia, apostila regional? Não é a apostila regional, é a apostila grossa, tá? A nota extra da apostila regional foi aquela que a professora enviou em arquivo para vocês e vocês me responderam, né, escrevendo no caderno ou na folha, bateram foto e me enviaram, né? Aí dessa apostila, da nossa apostila grossa, como a gente chama, aí como faz já algum tempinho que nós vimos esses conteúdos, então a professora vai revisar, né, com vocês, e se vocês tiverem dúvida, vocês vão perguntando, tá bom? Então, no livro de atividades, vocês podem colocar lá desde a primeira página, tá? Porque aí a gente vai revisar tudo e vamos ver o que não foi feito ainda para concluir, tá? Ô, tia, geografia só tem 6 páginas. É, bem pouquinho. E aí vocês fizeram... Como é que é? E só falta 2 para terminar. É, vocês fizeram até a 68, né? Foi isso, né? Ô, tia, não fiz. Não sei se é porque eu entrei no meio. Eu fiz até a 68. É, até a 68. Foi o que a professora pediu para vocês fazerem, até a 68. Mas tudo bem, pessoal. Nós vamos voltar desde o início, tá? E aí depois eu vou mandar a fotografia, né? A imagem da correção, vocês vão poder corrigir, para ter tudo corrigidinho, tudo certo, tá? No livro de atividades, para poder auxiliar vocês na hora de fazer a nota extra, tá?
Então, podemos começar? Sim. Estão vendo o livro de atividades? Tia, dá para botar um pouquinho em tela cheia? Dá. Melhor? Tá, uma coisa que eu queria perguntar para vocês antes disso, tá? E aí, eu vou perguntar, se não for possível, vocês abram o microfone e me falem, tá? A professora estava pensando em fazer uma nota extra com vocês no Google Formulários, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar com vocês ao vivo numa aula no Zoom. Eu só estou pensando, tá? Eu não estou dizendo que vai ser possível. Por quê? Para que isso seja possível, vocês, tanto vocês quanto eu, né? Vocês deveriam... Não, eu consigo com um só. Enfim, vocês deveriam estar com 2 dispositivos, tá? Ou 2 computadores, ou 2 celulares, ou um computador e um celular, tá? Por quê? Porque em um dispositivo vocês iriam ver a professora, ouvir as explicações, enfim, e no outro dispositivo vocês fariam a nota extra junto com a professora, tá? Porque daí a professora explicaria e aí vocês iriam, né, enfim, assinalando as respostas. Vocês acham que isso é possível? Ou alguém tem... Se alguém não consegue, se alguém tem apenas um dispositivo, ou então, não, eu só posso quando a minha mãe está em casa, ela só está em casa quando chega do trabalho, aí vocês me avisem que aí eu não faço desse jeito. Posso falar, tia? Pode ser assim, quem pode vai, quem não pode não vai. Não dá para ser assim, Gabriel. Não dá para ser assim. Tia, Pode... positivo 1, o Google Formulário é tipo positivo 1. Não, o Positivo On é uma plataforma digital do sistema de ensino positivo, tá? O Google Formulário é Formulário. qualquer um pode ter e fazer aqueles formulários, tá? No Positivo On, não. O Positivo On é da plataforma Positivo. No Google Formulário, qualquer um pode fazer, né, um Gmail e ter acesso ao Google Formulário. Ô tia, Oi? eu consigo fazer essa nota extra, só que tipo, no computador eu tenho WhatsApp. No computador, no meu celular eu já não tenho. Daí minha mãe tem eu no outro aplicativo. Daí ela pode mandar o link no meu celular, será que dá de entrar? Daí, o link. Dá. Ô, Pro, Mas assim, gente, vocês teriam que ter 2 dispositivos, tá? Um celular e um computador, ou 2 celulares, né? Tanto faz. Ô, tia. Eu gostaria de saber se não é possível para alguém, porque daí eu não faço, eu faço de outro jeito. Oi, Tia, posso falar? pode? É porque, tipo assim, ó, eu até tenho 2, só que daí seria da minha mãe. E a minha mãe, ela vai trabalhar e tudo mais, não dá de eu ir com ela por causa desse negócio tá muito forte, né? Uhum. E também eu prefiro fazer nota extra sozinha, porque eu fico com mais atenção, sabe? Não, tudo Porque, bem. vamos supor, tem uma pessoa do meu lado, eu fico mais, sei lá, nervosa, essas coisas. Não, Eu tudo bem. consigo fazer, eu prefiro quando a tia tá junto, porque daí pode explicar. Então, a tia resolveu perguntar para vocês, porque daí eu estaria junto, né? Como na sala de aula, vocês me perguntariam e tal. Mas aí tem esse porém, vocês teriam que ter os 2 dispositivos, tá? Os 2 aparelhos. Pode ser que não termine a tempo, né, tia? ô tia, não dá de dividir tela. O celular dá. Dividir tela.
Isso eu sei, computador Ô, também dá. tia. No celular só dá pra celular. Ô, tia. Pessoal, só um pouquinho. Quem é o Roger? É. Fala. Ô, tia, não sei no celular. O meu é assim, ó. O meu celular eu tenho como sair da online, que a tela fica trancada assim numa cara. Eu saio na online e vou pro Zoom. Bom, daí eu consigo fazer os dois. Pode ver e copiar, entendeu? Não, mas então vamos fazer o seguinte. Continuamos da maneira antiga, tá? Porque vai ter gente com dificuldade que não Não é nada antigo. vai conseguir, né? Então, não vamos prejudicar ninguém. Ô, Bruno, você tá doido? Doido é o teu nome? Tem outro ali que tá com sei lá. Eu sei lá, né? É esse o teu nome, Dilnei? Eu sei lá? Vixe, Maria. Coloca o teu nome, Dilnei, por favor. Eu ia fazer um trocadilho com esse nome, mas tudo bem. Não? Pessoal, que nem tá na aula. então vamos lá. Livro de atividades de geografia, tá? Para a gente fazer a revisão. Então, na primeira página do livro de atividades, a gente vai falar sobre formas e funções das cidades, né? Nós já vimos isso, conversamos, a professora explicou, vocês viram que as cidades, elas têm muitas formas e também funções. Muitas cidades surgiram de maneira natural, né? E algumas cidades surgiram de forma planejada, tá? Só que, depois de estudarmos em geografia sobre o planejamento das cidades, nós vimos que muitas cidades também foram planejadas, né? Um número muito maior do que nós imaginávamos. Quando se fala em cidade planejada, logo vem à cabeça o nome de Brasília, né? Para muita gente, foi a única cidade planejada no Brasil. E isso não é verdade, né? O planejamento das cidades, ele acontece há muito tempo. Ô, tia, mas isso não faz sentido, porque há mais de 1000 anos, só ter 1000 anos não, né? Mas há mais de 100 anos, só ter uma cidade planejada, Sim, já tinha não cidade faz planejada. sentido. Por que não faz sentido, Gabriel? Por que tu acha que não faz sentido? Se só tivesse uma cidade, não ia fazer sentido, porque eles só planejaram uma cidade, deu? Não foi uma cidade deu. Uma cidade foi planejada e depois foram surgindo outras. Então tá. Temendo a invasão de outros exploradores europeus, o rei de Portugal resolveu doar terras do Brasil aos nobres portugueses que quisessem aqui plantar cana-de-açúcar originária da Índia. Poucos nobres aceitaram o convite. Cada nobre que se mudou para cá trouxe a família, lavradores, ferreiros, marceneiros, pedreiros, padeiros, barbeiros, vendeiros. Um padre acompanhava a comitiva. Foi intenso e corajoso o trabalho desses imigrantes. Assim começaram a nascer os primeiros povoados no litoral brasileiro. A partir desse texto e de tudo que vocês estudaram na apostila, vocês tinham que encontrar no diagrama, né, os nomes de 7 povoados que foram formados, né, aqui. Então, esses são os nomes dos povoados. A professora já mandou a correção para vocês. Era para vocês terem corrigido. Acredito que pelo menos a maioria corrigiu. Mas se não corrigiram, o nome dos 7 povoados estão aqui. São Vicente e Santos, Porto Seguro, Vila do Pereira, Igaraçu, Santa Cruz, Olinda e Ilhéus, tá? Esses eram os nomes que vocês deviam procurar aqui.
Na próxima... Tia, Oi? não estão te ouvindo. Parou. Na próxima página, vocês tinham que associar corretamente aqui, né? A, para afirmação sobre a cidade natural ou espontânea, e B, para a cidade planejada. Então, prestem atenção aqui para vocês, então, recapitularem, né? Para a gente rever o que é, então, uma cidade planejada e outra que surgiu de forma natural ou espontânea. Aqui vocês estão vendo que já tem a correção, né? A professora colocou aqui já com a correção, porque isso aqui já foi feito, então não tem problema nenhum colocar com a correção, né? Também já foi corrigido, tia. Também já foi corrigido, eu sei, tá? A tia sabe que já foi corrigido, mas a tia só quer revisar, certo? Então, sua construção envolve questões relacionadas à estrutura e organização, tais como locais específicos para a construção de residências, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias e etc. Então, isso é a definição para uma cidade planejada, tá? Então, quem planeja a cidade vai planejar toda uma estrutura que vai nela prever onde serão construídas as residências, os estabelecimentos comerciais, as fábricas, tem a questão de saneamento básico, de esgoto, né? Então, é um planejamento muito grande, mas também muito detalhado, né? Para que o trabalho fique bem feito, é claro. Letra A, aí aqui a letra B, né? Definição de cidade planejada, e logo abaixo é a definição de cidade natural, né? Que surgiu de forma natural. Então, surgiu da aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Então, a grande maioria das cidades que surgiram de forma espontânea, elas foram surgindo próximo de rios ou de uma igreja, eram os locais onde se tinha uma maior concentração de pessoas. E ali, por causa dessa aglomeração, então, foram surgindo os primeiros povoados, tá? Então, essa aqui de cima, letra B, né? Definição de cidade planejada, e aqui embaixo, definição de cidade natural ou espontânea. Até aqui alguma dúvida? Tranquilo, né? Até aqui nós só falamos de como essas cidades foram se formando, né? Número 3, vocês tinham que enumerar as paisagens de acordo com as informações que caracterizam a ocupação do espaço geográfico de cada uma delas. Então, a imagem 1 é uma paisagem característica de cidade planejada, com ruas centrais, largas, para facilitar o fluxo de veículos e espaços arborizados para a circulação de pedestres. E a paisagem 2, ela tem característica de cidade que sofreu um rápido e desordenado crescimento urbano, ou seja, sem planejamento, né? Com intenso uso do solo e concentração populacional em áreas de risco. Então, aqui a gente vê claramente que essa imagem aqui é uma imagem que nos remete a pensar que é uma cidade planejada, né? Ó, a gente vê que tem as quadras bem direitinho, as ruas largas, né? Então, é uma característica de cidade planejada, certo? Já essa aqui, pessoal, ó, é uma característica de cidade que sofreram um aumento da população, né? Um crescimento urbano muito rápido. E aí, as pessoas constroem em lugares que isso pode se tornar um risco para essas pessoas, né? Vocês viram em ciências sobre deslizamentos de terra, né? Quando chove muito. E por que isso acontece? Se vocês perceberem, ó, essa área aqui era uma área de mata, tá vendo aqui atrás, ó?
foi desmatado, né? Ó, aqui ainda tem algumas poucas árvores. E aí, o que aconteceu? As pessoas, muito rapidamente, né, num processo rápido, desmataram e construíram essas casas de forma desordenada, sem planejamento, né? E aí, o que pode acontecer aqui? Numa chuva muito intensa, né, dias de chuva, o solo encharca, né? E aí não tem mais a proteção das raízes. A professora falou para vocês, né, que as raízes elas acabam protegendo o solo, porque elas se fixam no solo, né? E aí, não tendo mais isso, e como não foram construções bem planejadas, acaba acontecendo um deslizamento de terra, né? Um desastre aí. E aqui a mesma coisa, né? Ó, cidade planejada, olha a diferença, né? Cidade planejada e cidade que surgiu de maneira muito rápida, desordenada, sem planejamento, tá? Na verdade, aqui são características, né? Isso aqui não quer dizer que seja uma cidade. Aqui pode ser um bairro, uma parte da cidade, né? Como nas outras fotos, tá? Como nas outras imagens. Mas dá de ver claramente o que é planejado e o que não é, né? Até aqui, alguma dúvida? Tem que pegar, ficar de olho. Não, tia. Certo. Então, aqui vocês tinham que recortar as imagens, né, que estavam lá no final da página e depois organizar aquele quebra-cabeça nesse espaço e a imagem, então, que apareceria era essa, tá? O Palácio do Governo lá em Brasília. Com base na imagem que você montou, responda as questões. Então, essa construção está situada em Brasília, né? Isso não é segredo, né, gente? Essa imagem aqui é bem familiar para nós, né? E nós sabemos que essa construção do Palácio do Governo fica em Brasília, na capital federal. E também Essa porque tá cidade... escrito. Como? E também porque estava escrito ali, Brasília. É bem óbvio, né, Suzana? Bem óbvio. Bom, pessoal, e essa cidade, Brasília, né? Ela surgiu de forma natural ou espontânea ou foi construída com base em projeto chamado Plano Piloto? Aqui já está a resposta, né? Como eu falei, está com a resposta porque isso aqui já foi passado, já foi feito com vocês, tá? E aqui, escreva 2 informações que caracterizam a cidade citada. Então, aqui tem várias informações, né? Mas vocês poderiam escrever a cada um a sua, tá? Então, ela é a capital federal, né, do Brasil. Ela foi planejada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, né? Os 2 arquitetos e urbanistas, enfim. Vocês poderiam colocar várias características, né, que foram citadas durante o período que estudamos, né? Agora, na próxima página, vocês têm um mapa Brasil político, e aí, olhando aqui o mapa, vocês deveriam analisar para depois fazer o que está sendo pedido, né? Então, com lápis de cor verde claro, vocês teriam que pintar as unidades federativas onde se localizavam as capitais brasileiras classificadas como cidades planejadas, né? Então, aqui no mapa não está pintado, mas aqui aparece a resposta, ó. Aracaju, no Sergipe, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Boa Vista, Brasília, Goiânia, Palmas, Salvador e Teresina. Então, seriam essas as unidades federativas que vocês deveriam pintar de verde claro, demonstrando que elas foram, né, cidades planejadas, tá? Na letra B,
Qual dessas é chamada de capital federal? E em que unidade federativa ela se localiza? Então, a gente sabe que a nossa capital federal é Brasília, né? E ela se localiza no Distrito Federal, tá? Na letra C. Nessa unidade, há alguma cidade planejada? Se a resposta for positiva, registre o nome dela. Isso aqui a gente também já corrigiu, né? E era uma resposta pessoal. Agora, com base nas respostas às questões A e C, complete a legenda do mapa. Vocês deveriam assinalar V para as... Tá, a letra D era para completar a legenda no mapa. Vocês completaram a legenda no mapa? Completaram, né? Esse silêncio me mostra que completaram, né? Tá. Então, aqui vocês tinham que assinalar a letra V para a verdadeira e F para as falsas. Então, todas as cidades que compõem os 5.570 municípios brasileiros surgiram da aglomeração de pequenos povoados. Foi isso que aconteceu? Pessoal, eu estou interagindo com vocês, né? Vocês devem interagir com a professora, porque só eu falando fica chato, né? Não. Essa informação é falsa, a resposta já está aqui, né? Nem todas as cidades surgiram de forma natural pela aglomeração dos povoados. A gente viu que muitas cidades também foram planejadas. Na próxima, os primeiros povoados surgiram no litoral brasileiro. Com o passar do tempo, esses povoados se transformaram em vilas e as vilas em cidades. Verdadeiro, né? Foi isso que a gente viu. Os primeiros povoados surgiram mesmo próximo do litoral. A cidade de São Vicente, localizada no litoral do estado de São Paulo, foi a primeira vila do Brasil. Verdadeira. As cidades planejadas são construídas com base em projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano. Verdadeira, né? Brasília, no Distrito Federal, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Qual foi a primeira cidade planejada do Brasil? Salvador? Salvador? Isso mesmo. Salvador. Aí aqui vocês tinham que reescrever as afirmativas falsas, né, que vocês colocaram como falsas, e torná-las verdadeiras, né? Então, na primeira que vocês assinalaram como falsa, dizendo que todas as cidades, né, surgiram da aglomeração de pequenos povoados, vocês poderiam ter colocado assim, algumas cidades, né, surgiram de forma natural ou espontânea, outras foram planejadas. Já muda totalmente essa questão, né, que estava afirmando anteriormente que todas surgiram da aglomeração de povoados, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Algumas surgiram do planejamento, elas foram planejadas. E aqui na última, não é Brasília a primeira cidade planejada do Brasil, e sim Salvador, na Bahia, como está aqui, como vocês falaram, né? A questão número 8, vocês deviam relacionar os termos aos conceitos correspondentes. Então, a gente viu, pessoal, lá na apostila que nós temos cidades que são consideradas, né, religiosas, turísticas, portuárias, históricas, político-administrativas, industriais. Tudo isso por quê? Porque as características dessas cidades são voltadas para esses conceitos, né? Por exemplo, Brasília. Brasília é uma cidade político-administrativa, né? É lá que todo
o governo está reunido para administrar o nosso país. Então, por isso, ela tem características político-administrativas. Uma cidade turística é uma cidade que tem estrutura e recebe, né, muitos turistas, né? Ela deve ter estrutura para isso. Estrutura que eu digo não é bem a palavra, tá? Mas ela tem um histórico, né? Onde as pessoas procuram essa cidade, procuram esse local para conhecer. Pode ser uma cidade que tenha museus, que tenha muitas praias, enfim, lugares, né, chamativos que chamam a atenção dos turistas, tá? Cidades religiosas, nós mostramos lá, né, na apostila a cidade religiosa. São cidades que as pessoas têm devoção a um santo, constroem templos, igrejas, né? E aí elas têm essas características religiosas e muitas pessoas, né, de religião, de muita fé, procuram esses lugares. Cidades portuárias, o nome mesmo já diz, né? Cidades que possuem portos. Cidades históricas, nós tivemos exemplos lá na apostila, algumas cidades no Rio de Janeiro, são muitas, né, essas cidades históricas, elas têm muitas construções preservadas, né, e tem toda uma história em volta dessa cidade que chama a atenção também das pessoas, de turistas. E as cidades industriais são cidades onde existem muitas indústrias, né, são polos industriais, tá? Então, aqui, cidades que apresentam algum atrativo turístico e de lazer, seja por seus recursos naturais, seja pelas possibilidades oferecidas por seu espaço geográfico. O que a professora falou, né? Então, aqui, letra B, são cidades turísticas, tá? Letra F, cidades ligadas economicamente a atividades industriais. Tá vendo? O nome mesmo já diz, né? Então, letra F. Aqui, tem várias construções antigas, igrejas, monumentos e outras edificações de valor histórico. Então, são as cidades históricas, né? Como eu falei, as construções delas são preservadas. Cidades que se desenvolvem em torno de portos marítimos e suas atividades estão vinculadas à importação e exportação de produtos. Então, cidade portuária, né? Letra C, ó. Cidades que se destacam por atrair fiéis de diferentes religiões. Essas são as cidades religiosas. Letra A. E nessas cidades localizam-se importantes sedes administrativas de governos, que são as cidades, né, que são político-administrativas, né, que é a letra E, tá? Aqui vocês deveriam só desembaralhar as letras e colocar o nome, a característica dessa cidade. Essa cidade é Juazeiro do Norte, no Ceará, e recebe muitos turistas por causa da religiosidade, dos templos, né, do lugar. Então, é uma cidade religiosa. Aqui, Santos é uma cidade portuária, tá? Eu já tive a oportunidade de estar aqui e o porto é bem grande, é gigantesco esse porto aqui. Ouro Preto, em Minas Gerais, uma cidade histórica, né? Como vocês podem ver, ó, as construções de uma cidade histórica, elas são preservadas, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Já fui aí. Aonde? Ouro Preto ou Santos? Acho que a internet está travando, né, pessoal? Ouro Preto. Ouro Preto? Que legal! Eu nunca estive aqui, mas já vi na internet, na TV. É uma cidade onde as construções são bem antigas, né?
algumas pelo menos. Agora, espaço urbano brasileiro. Olha só. Aqui vocês teriam que reescrever as frases, desvendando a palavra que está aqui, tá? São códigos secretos. Então, vocês vão... Essa daí eu não fiz. Não, mas essa a tia não pediu para ninguém fazer, tá, Suzana? Aqui nós vamos fazer juntos, tá? Só que eu já estou botando a resposta aqui, já estou me adiantando. Olha só, o Brasil é considerado um país, pois a maior parte da população vive nas cidades. O que pode estar escrito aqui, ó? O lápis, letra U. Esse coronavírus aqui, letra R. UR, ó, o xizinho aqui, B. O coração, A. Estrela, N. E o solzinho azul, O. Então, o Brasil é considerado um país urbano, tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, pessoal, vocês só vão escrever a palavrinha aqui embaixo e depois vocês vão reescrever a frase toda, tá? Porque senão a gente vai se alongar muito nessa atividade aqui. Então, escrevam aqui embaixo, o Brasil é um país urbano, né? Só escrevam a palavrinha, pois a maior parte da população vive nas cidades. Letra B, a concentração de... Vamos ver quem é que identifica aí. Indústrias. A concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população brasileira e a mudança nas... Paisagens, isso mesmo. Então, repetindo. Aqui primeiro, indústrias. Aqui, paisagens, tá? Então, a concentração de indústrias nas cidades provocou o aumento da população brasileira e mudanças nas paisagens. Ô, tia Mayara. Oi? Do nada tinha um número positivo, fraude, me ligando. Tava aparecendo positivo, alguma coisa. Tava ligando. Ué, mostra pra tua mãe depois, Kim. Daí cortou o áudio. Depois mostra pra tua mãe, tá? Tá bom. Faz alguma coisa pra se proteger aí, porque pode ser hacker. Hacker consegue muita coisa. Ô, Kim, então aqui, ó, vocês teriam que desvendar os códigos, né? Nós já fizemos esses dois, só que eu pedi para vocês só escreverem as palavras, porque para reescrever a frase vai demorar muito aqui, daí depois vocês reescrevem, né? Então, aqui ficou o Brasil é um país urbano. Aqui, a concentração de indústrias. E aqui, paisagens, tá? Na letra C, os investimentos em... Eu não escutei. Infraestrutura. Ah, sim. Infraestrutura, isso mesmo. Foi o Roger, né? Fui eu, tio, Davi Henrique. Ah, desculpa, Davi, é que eu não tô vendo. É que eu não vejo, daí eu não consigo diferenciar a voz de vocês, né? Fica muito parecida. Então, Davi, isso mesmo. Infraestrutura, tá? E a última palavrinha... Cidade. Isso, então, ó, o investimento em infraestrutura, como construção de rodovias, portos, aeroportos, produção e distribuição de energia e outros serviços, contribuíram para o desenvolvimento das cidades. A urbanização do Brasil
concentrou-se principalmente na região Sudeste? Isso mesmo. Então, a urbanização do Brasil concentrou-se principalmente na região sudeste. Então, quando a gente fala de região sudeste, a gente já consegue pensar em alguns estados que são realmente, né, bem populosos, né, e desenvolvidos, como São Paulo, tá? Minas Gerais também. Também. Vamos lá. Aqui vocês tinham que completar a cruzadinha. Tinham não? Tem, né? Só que aí eu não vou deixar ali para vocês pensarem, né? Ó. Vocês têm que completar a cruzadinha que vocês têm aí na página 70 sobre os problemas sociais e ambientais no Brasil. Então, tem uma informação e aí vocês têm que colocar lá na cruzadinha. Olha só. Todo mundo está na página 70? É o mais grave. Sim. Tá. Então vamos lá. Dá pra ver. Letra A. É o mais grave problema social enfrentado pelas pessoas nas cidades. Que problema é esse? Quando as pessoas vão para a cidade, qual é o primeiro problema que elas enfrentam? Moradia. Moradia. Muito bom. Então, lá na cruzadinha, vocês devem colocar a palavra moradia na letra A. Eu até vou parar de compartilhar para ficar olhando para vocês. Na letra B, muitos brasileiros não têm acesso ao básico. Serviço de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo e limpeza urbana. O que Saneamento. Saneamento. Saneamento, isso mesmo. É o saneamento básico, né? Já fez, Kim? Tá louco, tia? Que grande essa palavra. Só botar a palavra que ela já auxilia em todas as outras, né, tia? Ô, tia, a é qual? Moradia. Tá, obrigado. De nada. A letra C. Problema social urbano relacionado à superlotação de ônibus público, trens e metrôs. Superlotação? Não, está relacionado à superlotação. Pensar numa coisa da nossa época, né, que daí, se as pessoas estão muito aglomeradas, pegam coronavírus, mas eu acho que não seja. Transporte. Tá. Letra C, transporte. Me explica essa resposta de transporte, que eu não entendi o que é transporte. O problema social urbano que está relacionado à superlotação de ônibus públicos, né? Trem e metrô é o transporte. Tia, e tem ônibus particular? Só que não é um problema um transporte. Tem Onde fica o problema, tia? Não é o problema. É um problema, tá? O transporte nas grandes cidades é um problema, porque estão superlotados, não tem transporte para todo mundo, tá? Então, é um problema. Ó, tia, mas eu não entendi por quê. Porque o transporte em si não é um problema. Não, eu também concordo contigo nisso. O transporte em si não é um problema, tá?
Mas o transporte em si não é um problema. O que seria o problema seria a superlotação, a falta de estrutura, né, dos ônibus, dos trens, dos metrôs, né, a poluição causada por eles, isso seria um problema. A velocidade, porque pode chegar atrasado na aula. Mas o que a gente estudou sobre os problemas sociais urbanos, tá? Foi dado o nome de transporte, certo? Então, o transporte urbano em alguns lugares é um problema que precisa ser resolvido, tá? Alguém fez outra pergunta que eu me perdi aqui? Tudo bem? Então, na letra D, esse problema ambiental ocorre quando a vegetação das encostas dos morros é retirada para a construção de moradias. Eu falei... Deslizamento. Exatamente, deslizamentos. Eu expliquei novamente ainda há pouco ali quando nós estávamos revisando, né? Então, o deslizamento é um problema causado pelos seres humanos, né? Ali no deslizar, é com Z ou com S? É com Z. Ah, tá. Obrigada. Ô tia, parece que tudo termina com T na penúltima letra. Tudo tem T aqui. Menos moradia. E as outras também não terão. Letra E. Qual problema ambiental comum nas cidades brasileiras? Poluição. Poluição. Ok, Ana Clara, muito bem. Poluição. Letra F. É um dos principais problemas sociais e ambientais das cidades brasileiras. Lixo. Pode ser classificado como seco ou úmido. É o lixo, isso mesmo. E por último, por meio dela, os resíduos podem ser reintegrados à cadeia produtiva, gerando novos produtos. Reciclagem. Reciclagem, isso mesmo. Agora eu vou tentar compartilhar com vocês, então, acabou, né? Acabou. Eu vou tentar compartilhar com vocês, então, a Correção. tela da nota extra. Nossa, até que essa aula foi rápida, né? Não, é nem 10 horas ainda. É qual mesmo? Desculpa, não ouvi. A G lá da página 70 é qual mesmo? Reciclagem. Estão vendo aqui? Sim. Então, pessoal, aqui eu entrei com um perfil de aluno, né? A gente tem um perfil de aluno para mostrar para vocês. Vocês começam sempre aqui pela sondagem, né? Eu gosto de prova no computador, sei lá por quê, mas é legal. Então, vocês começam sempre aqui pela sondagem. Aqui a professora finalizou a sondagem, porque eu queria passar para avaliação, tá? Então, na sondagem, vocês às vezes têm uma ou duas questões, certo? No caso, só uma. Fazendo a sondagem, vocês têm o reforço, que vocês podem passar ou não. Eu tinha ver O Gabriel, posso explicar, Gabriel? Depois, o conteúdo, né, que também é um reforço, e aqui a avaliação, tá? Por que que não está abrindo? Alguém pode me dizer? Por que que não? Positivo 1 estará disponível no dia 11 de julho. Não é por isso. Vamos ver por que que não está abrindo.
Tia, tenta fechar e abrir a página do Postivon. Deve ser um bug, sei lá. Pois é. Ai, 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 não acredito. Vamos lá. Oi, oi, oi. Ninguém olha. A senha não aparece, né? É, só vai entrar se tiver assim. Ah, é? Mas eu tô entrando no perfil de aluno, não tô entrando no perfil de professor também. Aí não dá nada. Ô, Pro, Oi? eu tenho uma dúvida da soldagem. É porque, assim, ó, a soldagem conta na hora da avaliação, conta na nota? Ou é só uma atividade para ir relembrando? Daí depende do professor, porque aparece para mim os acertos também, tá? Então, se o professor diz assim, ó, dessa vez façam a sondagem que vai contar ponto, tá? Aí depende do professor. Tem professor Daí quando a gente sabe que vale nota e quando a gente não sabe que não vale nota. daí eu tenho que avisar, Tá. tá? Tia, Mas Nossa, normalmente é só a avaliação, tá? Normalmente é a avaliação, tá? Então, olha só, vocês vão ter que vir aqui, né? Clicar na trilha. Tomara que a internet ajude. Ó, agora acho que vai dar. Então, como eu falei, né, aqui eu disse que eu tinha finalizado, mas, ó, eu, na verdade, não escolhi nenhuma resposta, tá? Então, ó, começa pela sondagem. O tema das cidades já foi estudado por você. Sobre ele, assinale as afirmativas corretas. Cidade e município são sinônimos. O que é sinônimo, pessoal? É, Quando a palavras são a palavra mesma tem a coisa, mesma o mesmo coisa. significado. Isso. Então, cidade e município são a mesma coisa? Se for... Sim. Olha, eu expliquei sobre isso, tá? Eu expliquei. Um município é formado por sua zona rural e zona urbana. Outro Essa nome... é. Tá, mas pessoal, eu só estou mostrando para vocês, eu não quero que vocês deem a resposta, porque senão vai facilitar para os outros, né? Outro nome para a zona rural é campo. A zona urbana ou cidade é sempre parte de um município. A paisagem urbana de um município é formada pela paisagem rural e seus elementos culturais. Pessoal, a gente estudou cidades, né? E vimos que cidade é uma coisa, município é outra coisa. E vocês têm essas informações lá na apostila de vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho exatamente a página aqui. Ó, página 5. Lembre-se de que os termos município e cidade não são sinônimos. Cidade é a área urbana de um município. O município geralmente é formado pela cidade, que é a área urbana, e pelo campo, a área rural, tá? Então, por exemplo, Gabriel Ló, onde é que você mora? Na área rural, em Pinheiral. Isso mesmo. O Gabriel não mora na cidade. Ele mora na área rural do município de Braço do Norte, tá? Agora, Kim, onde é que você mora? Na cidade, na área urbana, Isso, do município de Braço Braço do do Norte. Norte, tá? Então tem essa diferença. Analisem bem as questões, pessoal, porque o sistema não aceita acertos parciais, tá? Vocês já sabem disso. Só que vocês têm, ó, tudo na mão, tá? Então, para fazer uma trilha com tudo na mão, é melhor, né? Então, aqui vocês têm o reforço,
né? O conteúdo que é o livro. E depois a avaliação. Por isso que eu sempre falo para vocês, aba avaliação. Tem gente que faz a sondagem e pensa que é só aquilo ali. Não é, gente. Tá escrito aqui, ó, avaliação, tá? E tem que concluir isso aqui. Então, observe as fotografias. Aqui a gente tem a fotografia, leiam a descrição, né? Ó. Aí depois, complete a frase utilizando as palavras do quadro. Teve uma atividade até que a professora teve que cancelar, se eu não me engano foi geografia, agora eu não lembro, que as palavras que estavam no quadro não condiziam com... Faltava uma palavra, tá? E aí a professora teve que cancelar. Então, eu olhei, não vi nada disso, mas se vocês virem alguma coisa, daí vocês me comuniquem, tá? Então, todo município tem uma história. Muitos municípios do Brasil surgiram de forma... O que eu tenho aqui? Vilas, espontâneas, povoados e cidades. Então, muitos municípios surgiram de que forma? Espontânea. Não é para falar, cara. É só para ouvir. Ô, cabeção. Começaram como pequenos que foram crescendo e se transformando em até se tornarem tananã. Tá? Então, ó, eu tenho 4 palavras aqui e eu tenho 4 espaços onde eu tenho que completar. Depois que eu completei tudo, então, vou para número 2. A número 2, você sabe a diferença de formação espontânea e planejada? Então, associe corretamente. Vocês vão ler as informações que estão aqui, são 4 informações, só que elas estão misturadas, né? Elas estão falando tanto de cidades planejadas como de cidades que se formaram de forma espontânea. Vocês vão ler e vão colocar A quando estiver falando de cidade de forma espontânea e B quando estiver falando de cidade planejada, tá? Então, só dentro aqui do risquinho colocar A ou B. Até aqui alguma dúvida? Tá. Número 3. Vocês têm aqui uma fotografia de uma cidade, que tá aqui, ó, plano urbano da cidade de Palmas, no Tocantins. Essa imagem permite afirmar que a cidade de, que cidade é essa, né? Surgiu de modo, como que a gente estudou que Palmas surgiu? Número 4. Vocês têm que ler o texto e depois assinalar as afirmativas. Então, o texto diz o seguinte: de povoado a metrópole. Vocês sabem o que é metrópole, né? A professora já explicou. De povoado a metrópole, o traço fundamental que definiu o perfil de Curitiba foi a chegada de imigrantes das mais variadas procedências, ou seja, né, de vários lugares. Europeus, asiáticos, africanos, contribuíram para a formação da estrutura populacional econômica, social e cultural da cidade. Da mesma forma, paulistas, gaúchos, mineiros, nordestinos, enfim, brasileiros de todas as localidades, também aqui se encontram construindo a imagem de Curitiba. Tá? Então, aqui temos o texto, aqui as imagens. E aqui, de acordo com o texto, vocês irão assinalar as afirmativas corretas, tá? Então, a dúvida que vocês tiverem aqui, vocês devem voltar ao texto, reler
para poder, então, responder essas aqui. Vocês só vão assinalar aquilo que está dizendo lá no texto, tá? Aqui. Você aprendeu que a função, né, ou as funções de uma cidade dependem de alguns fatores. A característica, ou das características da sua localização. E a esse respeito, assinale V para verdadeira e F para falsa. Por exemplo, cidades que são capitais de estado desempenham função administrativa. Isso é verdadeiro ou é falso? A capital dos estados tem função político-administrativa? Uma cidade com construções antigas, chamada de histórica, geralmente desempenha uma função religiosa? 2 exemplos de cidades religiosas no Brasil são Aparecida do Norte e Juazeiro do Norte, onde viveu Padre Cícero. Tá tudo lá na apostila, hein, gente? E algumas coisas a professora, inclusive, relembrou agora no livro de atividades. Não quero ninguém escrevendo no chat. Eu até vou ver quem é que está escrevendo no chat. Porque geralmente quem faz isso durante a aula é aquele que esquece de entregar a atividade no dia, que a professora tem que ficar lembrando porque ainda não entregou, né? Geralmente é isso que acontece. Letra D. Cidades onde há grande movimento de compra e venda de mercadorias são chamadas de cidades comerciais. E letra E. Uma cidade não pode ser, ao mesmo tempo, centro político-administrativo, comercial, histórica e turística, tá? Número 6. Meu celular tem 5%. Miguel, você tem que se preparar antes, né, Miguel? Aqui vocês têm o mapa e, analisando o mapa, vocês devem assinalar, então, aqui as alternativas. Não esqueçam, pessoal, isso não aceita acertos parciais, tá? A cidade de São Paulo é a maior do Brasil. Um dos locais mais movimentados da cidade é o mercado municipal. Em média, 15 mil pessoas circulam por esse lugar todos os dias. Sobre essa cidade, assinale as afirmativas corretas. Aí vocês vão ler, analisar e assinalar a afirmativa correta. 7. Depois de conhecer como foram formadas as cidades do Brasil, é possível compará-las? Assine V para verdadeiro e F para falso. Então, por exemplo, Porto Seguro, na Bahia, e Paraty, no estado do Rio de Janeiro, são 2 cidades antigas consideradas históricas, que hoje são importantes centros turísticos. Verdadeiro ou falso? Dessa forma, vocês vão ler e colocar, né, verdadeiro ou falso para as demais afirmações. E, por último, a número 8. Vocês têm aqui 5 afirmações, tá? E vocês têm que ver quais dessas afirmações são corretas. Podem ser todas, pode ser só a 5, pode ser só a 2, a 3, enfim. E aí aqui vocês vão analisar e assinalar a correta, tá? Aí, quando acabar, né, pessoal, vocês podem clicar aqui em finalizar. Só finalizando a trilha é que computa a nota, tá? Então, ó, como eu não coloquei nada, né? Acertei 0, então minha nota é 0, né? Pessoal, quanto à aula de hoje, alguma dúvida? Não.
pelo menos para Certo. Então, eu já vou lá no positivo, já vou liberar a trilha, tá? E aí, assim que vocês puderem, já façam para não esquecer. Porque na segunda-feira eu já vou mandar uma outra trilha, tá? Uma outra nota extra. Ainda estou pensando como vou fazer, mas vou mandar outra nota extra. Então, não deixem acumular, tá? Já façam, quem não fez a do Google Formulários, façam a do Positivo On, porque vocês têm tempo, né? Estão em casa. Terminem essas notas extras, porque segunda tem mais, tá bom? Então, pessoal, ó, um beijo. Muito obrigada. Qualquer dúvida, me procurem, tá? tchau, Obrigada.